pecados ocultos nos impedem de prosperar. Eu tenho dito sempre que pecado é uma distração do inferno, uma distração maligna. E nessa estrada da prosperidade, nessa estrada que nós estamos, em direção aos planos de Deus para a nossa vida, das promessas de Deus para a nossa vida, Satanás vai fazer de tudo para nos distrair, com tentações, com propostas, com situações que ele vai colocar, e a gente, já viu gente, uma vez eu estava voltando de Águas de São Pedro, e eu vi um carro capotar sozinho, na reta. Certamente alguém se distraiu, mexendo no som, mexendo no celular, viu alguma coisa, volante, acabou. Muitas vezes o que o diabo faz é isso, é usar um pecado, usar uma armadilha, para frustrar o nosso sucesso e o nosso êxito nessa estrada da prosperidade. E muitas vezes isso se concretiza como, por exemplo, você tem um sonho de crescer na empresa, e daí o diabo sopra no seu ouvido para você puxar o tapete de alguém. Isso é pecado. Isso é pecado, prejudicar os outros. Você querer dar tombo nos outros para prosperar, você não precisa disso. Isso pode até de imediato trazer algum benefício, mas a conta que você vai pagar lá na frente vai ser cara demais. Por exemplo, mentir para se dar bem, para fazer uma venda, isso é pecado. Isso é pecado. Uma vez um cara falou: pastor, mas se eu não mentir, eu falei, então troca de profissão. Então troca de profissão. Porque é pecado. É errado. Hoje em dia é comum, né? Você vê às vezes vendedora, não sei o que e tal. A mulher usa da sua sensualidade para fazer uma venda. O homem está na loja lá provando as coisas, a mulher chega toda bonitona e tal, e começa a se inserir. Eu já vi isso, gente. Já vi isso. E já vi o oposto também. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso vai te segurar. Isso vai te impedir de prosperar. Olha o que Provérbios, capítulo 28, verso 13, nos diz. Quem escreve é Salomão, sabe bem do que está falando. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ele diz que os pecados ocultos, ele trava a nossa prosperidade. E é interessante que você vai olhar para o texto, e o maior problema não é nem o pecado em si, mas a falta do arrependimento. Porque talvez você diga: poxa, pastor, eu pequei, eu errei, eu não tenho andado direito. Então a Bíblia diz o seguinte: quem esconde o pecado não prospera, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então uma dica para você: confesse e deixa. Bota isso para fora diante de Deus, diante do Espírito Santo. Diga: eu pequei, eu errei. Se levante, sacode a poeira, seja livre da culpa e caminha de cabeça erguida e abandona aquele pecado. Tem uma outra versão que diz: quem esconde ou quem oculta suas transgressões jamais prosperará. Jamais prosperará. Você vai ver, por exemplo, o exemplo de Saul e o exemplo de Sansão. Foram dois homens que foram escolhidos por Deus para uma missão. Saul para governar a nação, Sansão para ser um juiz, para, de alguma forma também, antes do período dos reis, governar a nação, livrar os israelitas da opressão dos filisteus, e não conseguiram cumprir a sua missão da maneira como Deus tinha estabelecido. E você vai ver a razão: pecados não confessados, pecados ocultos. Toda vez que Deus ia chamar a atenção de Saul, ele, ao invés de apresentar arrependimento, ele apresentava o quê? Uma desculpa, uma justificativa. Sansão, você vai ver, cara, a vida do cara está desmoronando. Ele casa, o casamento acaba, ele se envolve com a prostituta, depois casa com a doida. Ei, cara, a
vida do cara só rolo, só rolo, só rolo, só rolo. Você não vê um sinal dele botar a mão na consciência e dizer: errei, pequei. Em contrapartida, você vai ver Davi pecando e o quê? Se arrependendo, indo para Deus, não deixando oculto, não pegando o pecado, botando para debaixo de um tapete e dizer o seguinte: está tudo certo, vou tocar para frente. Não, confesse diante do Senhor. Não estou falando se você pecou aí há 30, 25, 10, 12 anos, e agora você vai... Eu já vi pastores querer fazer acerto de contas de 15, 20 anos atrás, de um casamento, a pessoa já estava bem, já tinha confessado para Deus, já tinha deixado, daí ouve uma palavra como essa, chega: amor, vamos comer uma pizza. Então, em 1983, a gente era noivo ainda, eu saí com meu ex-namorado e tal, o chão do cara abre, o cara já está com um filho, já é quase avô, tudo acaba, fala: eu casei com a sem vergonha e tal. Não é isso que eu estou falando. Quem entende o que eu estou dizendo, gente? Precisa ter juízo, hein? Precisa ter juízo. Confesse para Deus. Confesse para Deus. Se você tem alguém muito íntimo, de confiança, a Bíblia diz, para você ser curado daquilo lá, confesse. Você vai ser curado. Arrependimento, confissão para Deus, somos perdoados. Mudança de mente. Quando a gente fala para alguém, um amigo, um pastor, a gente é curado e é capaz de seguir em frente. Provérbios 17, 20 diz: o homem de coração perverso não prospera. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Então, se tem algo aí para acertar, meu amigo, minha irmã, diante de Deus, confessa, abandona, levanta a cabeça e toca o barco para frente, porque o que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que o diabo tem para você. Talvez o diabo vai te apresentar algo assim, imediato, mas o que Deus tem para você, talvez vai demorar um pouco mais, mas é muito maior e muito melhor. Você pode dizer amém por isso?